Glória a Deus. Nós vamos começar uma série de mensagens nova hoje. Coloca para nós aqui o tema, por favor. Como provocar a presença. Aleluia. Quantos aqui precisam de um encontro com a glória de Deus? Eu já tive um ontem. Quem teve ontem já sabe que precisa mais ainda. Porque quanto mais você tem, mais você quer. Amém? Então nós vamos começar uma série hoje que vai até o dia da nossa conferência. Como provocar a presença de Deus. Olha, ninguém pode obrigar a Deus a fazer coisa alguma. Mas você pode provocar o coração de Deus. Você pode garantir que Deus vai vir agora, nesse exato momento? Só porque você quer, mandando Deus? Não. Você não manda em Deus. Mas você pode mandar. Mas você pode governar o seu coração. Você tem o controle sobre a vida de Deus? Não. Mas você tem o controle sobre a sua vida. E a sua vida é um lugar que Deus almeja estar. O seu coração é um lugar que Deus almeja estar, que Deus almeja tocar. Se o seu coração se tornar um lugar agradável ao Senhor, se o seu coração desejar ao Senhor, a Bíblia nos dá inúmeras garantias de que Deus virá tocar você. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Esse é um dos textos, para mim, mais lindos sobre provocar a presença de Deus. Porque essa expressão é muito forte, não resiste. É demais para ele. Ele não aguenta, se ele vê um coração quebrantado, um coração que deseja, um coração que tem fome, ele se manifesta. Ele aparece. Então, ao invés de nós ficarmos tentando forçar a Deus, dizendo, vem, 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 o melhor caminho é, eu vou. O melhor caminho é, Senhor, eu tenho fome da sua presença. O melhor caminho é tornar um ambiente agradável ao Senhor através de um ambiente de fome. É começarmos a desejar a presença de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Esse texto é muito, muito poderoso, porque ele nos dá uma garantia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então quer dizer que se eu não estou encontrando, das duas uma. Ou Deus mentiu ou você está mentindo, dizendo que está buscando de todo o coração. E eu tenho certeza que quem está mentindo sou eu e você. Porque eu já ando com Deus tempo demais e você também. Para perceber que Ele responde a sua palavra. Que Ele cumpre as suas promessas. Então o Deus que cumpre as suas promessas quanto a presentes e bênçãos que Ele nos prometeu, e de repente acontece. O Deus que prometeu um casamento, que prometeu a restauração de alguém, que prometeu uma promoção, que prometeu uma coisa, e essa coisa aconteceu. Se esse Deus dá coisas, quanto mais a si mesmo. O que acontece é que, por vezes, nós dizemos que estamos buscando de todo o nosso coração, mas com o nosso coração fracionado e distraído num monte de coisa. Então, ao invés de a gente ficar dizendo, Deus não está vindo, e até ofendido, porque ora, e não acontece, o que nós precisamos fazer, ao invés de entrar num lugar de ofensa, é buscar mais. Porque quando você tem fome, você tem fome. Talvez alguém aqui já disse, alguns momentos da sua vida, eu estou com muita fome. Acho que todo mundo já disse isso. Mas a verdade é que muitos de nós não conhecem a fome. O que nós conhecemos é a vontade de comer. Fome, pode ser que há alguém aqui que sabe o que é fome. Sabe o que é dor lá dentro. Que é desespero. Que é a sua cabeça parar de raciocinar. É você não conseguir dar atenção para mais nada porque o seu estômago está gritando.
A Bíblia diz que nós devemos desejar a palavra como recém-nascido deseja o leite materno. Isso é fome. Quem tem um recém-nascido em casa sabe o que é fome, meu amigo. Quando ele está com vontade de comer, ele dá uma resmungadinha. E você consegue tapear ele com alguma coisa. Você ainda ganha um pouco de tempo. Mas quando a fome chega naquele neném, meu amigo, ele vai parar a casa. Ninguém vai conseguir fazer nada enquanto não atender a urgência dele. Eu quero leite. E você vai dar, meu amigo. Você pode ter certeza disso. Você vai dar jeito. Porque a fome é esse desespero. O problema é que do mesmo jeito que na nossa vida natural, nós para tudo dizemos que estamos com fome. Na verdade, a gente só está com vontadezinha de comer, mas não fome de verdade. A gente faz isso contra a presença de Deus. A gente diz que tem fome, mas na verdade a gente está só com uma vontadezinha de comer. Se tiver, eu quero. Se tiver fácil de pegar, eu quero. Mas fome de verdade, que é um desespero, de não parar de perseguir até encontrar, aí é outra coisa, meu irmão. E é isso que nos falta. Buscar-me-eis e me achareis quando tiveres fome. Não quando tiver uma vontadezinha, porque a presença de Deus começou a se manifestar ali no culto, aí o cheirinho da presença gerou uma vontade em você, mas é uma vontade que só dura o culto. Quando sair daqui, outras coisas ganham a sua mente e você segue. Foi uma vontadezinha provocada pelo ambiente. Fome é não conseguir, não alcancei. Você sai daqui, você se tranca no quarto. Você sai daqui, você vai ler a palavra. Você sai daqui, você vai buscar até encontrar. E é essa fome que esses dias precisam gerar no nosso coração. Porque esses dias antecedem algo que está na agenda de Deus. Deus, ele é um Deus de datas. Deus é um Deus de programação. Ele vem no de repente, vem. Mas nós olhando para a palavra, nós vemos que Deus também marca encontro. Deus marca encontros. E Deus marcou o encontro com a gente. Está chegando a nossa conferência. Nós estamos em dias que antecedem algo que Deus marcou na sua agenda. E será que nós estamos entendendo a oportunidade? Nós estamos entendendo que Deus está pronto para fazer algo e estamos trabalhando nisso. Talvez você não vai vir na conferência, porque você não tem condição alguma, que você vai fazer uma viagem de trabalho, que não tem como você faltar, você não vai estar em Juiz de Fora. Talvez você tenha um bom motivo, uma boa justificativa. E eu tenho certeza que se você tem uma boa justificativa, certamente que o Senhor vai fazer, se você praticar os princípios que nós estamos falando aqui, independente da conferência. Mas é fato que a conferência é algo que está no coração de Deus para nós. Que nós já vimos todos os anos como o Senhor se manifesta. E o problema é que às vezes nós vimos tantas vezes, mas a conferência vai chegando e a gente continua distraído. Nós precisamos aumentar a nossa fome. Nós precisamos gerar a nossa expectativa, sabendo que o Senhor vai vir, então vamos nos esvaziar. Vamos nos preparar para sermos cheios nesses dias. E eu quero falar um pouco aqui sobre essa santa expectativa. 1 Samuel capítulo 7, verso 2. Primeira Samuel capítulo 7, verso 2. Narra para nós um desejo do coração do povo, mas que ainda precisava amadurecer. Isso aqui antecede os dias de Saul. A arca do Senhor havia sido tomada. Na verdade, a arca do Senhor não estava em Israel. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Queriate Jearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel clamava e buscava ao Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que deseja voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote.
Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor, e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Logo depois aqui nós vamos ver que o povo começa a pedir por um rei, assim como havia nas outras nações. Eles começam a pedir um rei e eles recebem como rei Saul. E Saul foi um rei que, apesar de em alguns momentos ter interagido com a arca, que é o lugar onde a presença de Deus era manifesta, ele interagia com um coração errado. Ele interagia porque ele queria a presença para conquistar coisas. Ele queria a presença para respaldar ele. Ele queria que a arca do Senhor estivesse nas batalhas, não porque a vitória vem do Senhor, mas porque com a arca aqui o povo vai me credibilizar. Ele usava a presença de Deus para respaldar ele. Então ele queria a presença, não pela presença, ele queria a presença para que a presença desse algum crédito a ele. E o povo aqui, antes de Saul, está clamando pela presença de Deus. E aí o profeta vai dizer, olha, se vocês querem a presença de Deus de volta, se vocês querem a glória de Deus no nosso meio outra vez, vocês precisam desejar isso de todo o coração, e a primeira coisa que vocês precisam dar como sinal de quem deseja o Senhor de todo o coração, é começar a derrubar ídolos. Vocês precisam começar a tirar coisas que estão no altar do coração de vocês. E qual é o ídolo que está no seu coração? O que está tomando o seu tempo, mais do que a presença de Deus? Você sabe responder isso melhor do que ninguém, mas melhor do que você é o Espírito Santo. Se você orar, Ele vai mostrar coisas que estão aonde não deve no seu coração. Então Ele diz, vocês precisam se despir dos ídolos. Vocês precisam se despir dos outros deuses. Vocês precisam ter uma fome que leva vocês a buscar apenas ao Senhor. E o povo começa a suplicar, mas de repente eles pegam um atalho. De repente a fome deles não é o suficiente, e ao invés deles continuarem desejando que o Senhor fosse rei de Israel, eles começam a dizer, as outras nações têm reis, e nós não temos. Dai-nos alguém para te representar. Dai-nos alguém para que a gente tenha como referência. E até aquele momento o Senhor era o rei de Israel. E nós percebemos na linha do tempo, quando nós lemos as Escrituras, que Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano no momento que Ele levantaria um homem segundo o teu coração, que é Davi. Mas o povo ansioso começou a provocar, dizendo, nós queremos um rei, e o Senhor permitiu que um rei fosse dado a eles. E esse rei foi Saul. Então, a fome deles não foi o suficiente para rasgar o véu, para ter a glória de Deus, quando custou um pouco, talvez orar mais, se dedicar mais, eles começaram a pegar atalhos. E quantos de nós estamos quase entrando num novo nível com Deus, quase vivendo um romper com Deus, e aí a gente se distrai, talvez até com bênçãos que esse movimento que nós estamos fazendo, buscando o Senhor, está trazendo. E a gente se distrai e para de buscar o Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Capítulo 9, verso 14 ao 15. Fala de uma prática poderosa de gente faminta. Você tem fome de Deus? O quanto de fome você tem? Você tem fome de Deus o suficiente para parar de comer algumas outras coisas? Para viver o período da abstinência? Abstinência não só de comida, mas abstinência de voltar para o controle. Porque quando a gente sai do controle, no começo é fácil. Mas daqui a pouco vem as tentações. Daqui a pouco vem as oportunidades para você voltar ao controle de novo. E como alguém que está lutando contra a dependência química, eu já trabalhei muito com usuários de drogas que estavam no processo de libertação. Levei muita gente para a clínica de recuperação, acompanhei os processos deles. E muitos deles estavam há meses
3, 4 meses. E depois de um tempo, na primeira semana vem o primeiro nível de abstinência. E aí eles rompem com isso. E às vezes 3, 4 meses depois vem uma crise forte. E aí vem muitas justificativas para poder voltar para a rua, abrir mão do processo lá na clínica de recuperação. E pela vivência com essas pessoas nós percebemos que se elas resistirem esse grande ataque, existe um banquete de Deus para elas depois, existe a libertação. E na nossa vida, quando a gente está se abstendo das coisas do mundo, se abstendo talvez de um Deus chamado eu, saindo do controle, a primeira semana vem os primeiros ataques, a gente resiste. Quem aqui já fez jejum grande sabe do que eu estou falando. Quem aqui já fez jejum de 5 dias, por exemplo? Ou você que fez jejum de 24 horas, você tem o seu nível aí onde isso acontece. Mas quando você faz um jejum muito prolongado, as primeiras 48 horas, elas são muito difíceis. Aliás, depois das primeiras 24, vem uma abstinência forte de comida, uma vontade desesperadora de comer. Mas se você rompe com aquilo, é interessante, porque o dia 2, o dia 3, o dia 4 é muito tranquilo. Eu sei que está difícil para você acreditar nisso. Como assim, depois do terceiro dia eu não vou ter mais vontade de comer? Tem até um processo químico do corpo que explica isso. Eu não vou ousar explicar, mas eu já li sobre. O corpo libera algumas substâncias que você fica mais tranquilo. E aí o terceiro dia é muito tranquilo. O quarto dia é muito tranquilo. Eu já fui até o dia 5. E quando você chega do dia 4 para o dia 5, foi o meu dia aonde ficou muito difícil de novo. Muito difícil. Mas algumas pessoas já me falaram também que se você rompe o 5º dia, você vai até o 14º. Então são momentos que chegam para nós, que se a gente ousar romper, refrigério vai chegar, novos níveis em Deus vão chegar. Então o jejum é toda essa escola de dependência. E quando nós estamos renunciando algo na nossa carne, por exemplo, como eu disse, o controle, a murmuração, coisas que nós estamos tirando do lugar do nosso coração de ídolo, vai chegar uma hora que vai dar muita vontade de você tomar essas coisas de volta, de você assumir o controle de volta. Mas se você ousar permanecer, tem um banquete esperando você, que é o que o seu espírito almeja, que é a presença, que é esse encontro poderoso com a presença de Deus. Uma prática poderosa de pessoas famintas é o jejum. O jejum é se abster de coisas naturais, discipulando a si mesmo, dizendo para você mesmo que você prefere e precisa mais de coisas espirituais do que as coisas naturais. É o seu espírito assumindo o controle e dizendo para a sua carne e para a sua alma: nós queremos sobretudo o Senhor. Nós começamos agora, espero que você tenha começado, se não dá tempo ainda. Nós começamos um período de jejum de 21 dias. Agora já estamos no 19º. Temos mais 19 dias de jejum. Até o dia da nossa conferência. E o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo, nós precisamos da presença de Deus mais do que qualquer coisa. Mais do que as coisas naturais, mais do que a comida, nós precisamos do Senhor. Comida é gostosa, comida é bom demais. Mas o Senhor é mais para nós. O Senhor é uma delícia mais alta para nós, mais desejável. E nós vamos dizer isso por 1 dia, por 2 dias, por 3 dias, por 5 dias, por 10 dias, por 20 dias. E vão ter momentos que nós vamos ter que abrir mão de coisas lícitas. Talvez, não sei qual é o seu período de jejum, mas bem no seu período de jejum vai ter uma comunhão dos irmãos. A comunhão entre os irmãos é uma bênção. Comer com os irmãos, comer com a sua família, é um momento agradável. E é bênção de Deus também. Mas quando nós falamos assim, tem isso é prata, isso é bronze, isso tem o seu nível, é uma bênção, mas eu quero coisas mais altas. E você, às vezes, até senta na mesa, mas não come. Você está dizendo para você mesmo: eu desejo o Senhor de todo meu coração. Jejum não é sobre mudar Deus, como eu disse, ninguém pode obrigar a Deus a fazer coisa alguma. Diga comigo, jejum não
muda Deus. Jejum não é pegar o braço de Deus e ficar torcendo, dizendo: ah, Senhor, enquanto você não me der o que eu desejo, eu vou ficar sem comer. Tu vai morrer. Se a intenção é essa arrogância no seu coração, não vai acontecer. Talvez é porque a única coisa que você conhece de jejum é político quando é preso. Já viu? Político quando é preso, gente envolvida em situação política, aí vai preso. Agora tinha o pessoal lá do grupo que ficou preso lá na faixa de Gaza, tinha uns brasileiros, né? Que ficaram presos lá na faixa de Gaza, aí começaram a ameaçar. Ah, que se o Brasil não fizer alguma coisa para soltar a gente daqui, a gente vai ficar sem comer. A gente vai ficar sem comer, só vai comer quando nos der o que a gente quer, que é ser solto. Então a gente acha que jejum é isso. Que a gente vai ficar sem comer, aí Deus vai olhar e falar assim: ai, mais um dia sem comer, ele vai morrer. Se você ficar com esse coração, fazer jejum desse jeito, Deus vai falar assim: vem para cá. Vem para cá. Jejum não é para mudar Deus. Jejum não é para mudar a opinião acerca de Deus, acerca de nada. Jejum é para mudar você. Para entender a vontade de Deus e receber a vontade de Deus. Já existe uma vontade de Deus acerca daquilo que você está orando. E talvez a sua carne está insubmissa. Talvez a sua mente está com tantas coisas. Você está tão agitado, a sua alma está tão agitada que você não está conseguindo compreender o que Deus quer. Aí você jejua para você entrar num lugar de entendimento da vontade de Deus e submeter à vontade de Deus. O jejum é preparar você para aquilo que Deus já quer fazer. Deus quer derramar a presença dele sempre. Então, um jejum que sempre vai dar resultado é você jejuar porque você quer mais de Deus. Agora, não é porque você está torcendo o braço de Deus, é porque a Bíblia já revela que essa é a vontade de Deus. E você está se preparando, afofando a terra para receber a vontade de Deus. Você está colocando a sua alma, você está pegando Marta que está agitada de um lado para o outro, falando: senta aqui, nada mais importa agora, nós vamos buscar o Senhor. Então jejum não muda Deus, jejum muda você. Outra coisa, jejum não é para expulsar demônio. Ah, pastor, mas é aquele texto, né? Os discípulos tentam expulsar o demônio do jovem, o demônio não sai. Chamam Jesus e Jesus vai dizer: alguns tipos de demônio só são expulsos com jejum e oração. Primeiro Jesus fala da incredulidade, que a gente esquece, né? Que o problema central ali, que eles não conseguiram expulsar o demônio, é o que Jesus diz primeiro. Falta fé em vocês. Agora, por que falta fé? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Convicção vem de relacionamento com Deus. E a vida de jejum e oração, a vida de jejum e oração é uma vida de busca pelo Senhor. Não existe jejum e oração, aliás, não existe jejum sem oração e nem leitura da palavra. Jejum sem oração e leitura da palavra é dieta. Não é espiritual. Então, quando você jejua, entenda, jejum e oração como consagração. O que Jesus está dizendo é: alguns tipos de demônio, vocês precisam de mais vida com Deus do que vocês têm demonstrado até aqui. Para expulsar alguns tipos de demônio, vocês precisam conhecer mais a autoridade do meu nome. Vocês precisam me conhecer, mas vocês precisam de mais fé. Quando Jesus diz: olha, alguns tipos de demônios só são expulsos com jejum e oração, ele não pode estar falando: tem que jejuar para expulsar o demônio do irmão. Por quê? Porque ele mesmo não fez isso. Leia o texto e vê se Jesus chega para o jovem endemoniado e fala assim: ó, eu te amarro nesse tronco aqui no meu nome, que agora eu vou jejuar. Deixa amarrado ali e vai jejuar. Aí Jesus jejuou 24 horas e voltou para expulsar o demônio. É isso que aconteceu? Claro que não. Jesus expulsou o demônio no exato momento da necessidade. Jesus não está dizendo: quando tiver alguém endemoniado, jejue para a libertação dessa pessoa. Jesus está dizendo: viva uma vida de comunhão e consagração comigo, para quando as adversidades acontecerem, vocês estejam conscientes de quem vocês são em mim, do nome que vocês carregam, da autoridade do nome de Jesus, de fé, para que vocês estejam prontos.
Porque o próprio Jesus não saiu para jejuar. Jesus tinha uma vida de consagração. O que Jesus está dizendo é: vocês precisam ter uma vida de consagração. Imagina só. E a gente vê isso. Não é nem imaginar, não, já cansei de ver gente chamar o outro: ó, vamos entrar no período de jejum para a libertação de fulano. Para Mariazinha ser liberta. Se ela já é crente, né? Se a Mariazinha está opressa mentalmente, está sendo atribulada na vida dela, e você quer ela liberta, você tem que ensinar a Mariazinha a jejuar. Não é você jejuar por ela, não. Você tem uma vida de consagração. Se tem demônio na vida da Mariazinha, nem você nem ela precisam jejuar. Vocês precisam chegar lá no nome de Jesus, sai. Mas você não vai conseguir fazer isso sem uma vida de comunhão com Deus. As coisas vão te assustar. O sobrenatural vai te assustar. Porque você não tem essa vida de relacionamento profundo com as coisas do Espírito. Então, o jejum, ele te dá vitória, não é porque ele expulsa o diabo. É porque ele revela para você a autoridade que você tem, que o diabo já perdeu. Ele faz você crescer em autoridade. Porque você está tirando um tempo para a comunhão com Deus. Olha isso aqui. Mateus capítulo 9, verso 14 e 15. Para mim é um dos textos que mais revelam o porquê jejuar de maneira muito simples. Então os discípulos de João foram ter com ele perguntando: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura estar tristes os filhos das bodas enquanto o noivo está com eles? Olha o que Jesus está dizendo. Como eles podem estar tristes se o noivo está na casa? Então, o contrário também é verdade. Se o noivo não estiver na casa, tem que haver uma tristeza. Aquela tristeza de fome, de desejo. Dias, porém, virão em que lhe será tirado o noivo, então jejuarão. Por que eu jejuo? Eu jejuo porque eu percebo que Jesus não está presente em algumas áreas da minha vida. Eu jejuo porque eu percebo que falta o noivo em algumas áreas da minha vida. Eu percebo que eu posso ter mais de Jesus. Por isso eu jejuo. Os discípulos aqui, aquele momento, eles estavam vivendo a plenitude da comunhão com o próprio Cristo. Mas Jesus diz: haverá um tempo que eles vão jejuar. Por quê? Porque Jesus vai ser tirado. Aí eles vão jejuar desejando a presença na vida deles. Então todos nós aqui temos alguma área da nossa vida que está faltando Jesus. Mas a pergunta é: você está triste por conta disso? Porque aqui o texto também diz que não faz sentido estar triste quando o noivo está na casa, quando o noivo está na festa. Mas o contrário é verdade. Se o noivo não estiver, tem que ter uma tristeza, tem que sentir saudade, tem que sentir falta. E a minha pergunta é: você sente falta da presença de Deus ao ponto disso falar: eu vou ficar sem comer, porque eu quero o Senhor. Eu vou me dedicar mais à oração, porque eu quero o Senhor. Eu estou com saudade da presença de Deus. Eu vou perseguir até encontrar. Ou você está só com aquela vontadezinha de comer? Eu quero provocar uma fome em nós, meu irmão. Eu quero te levar a um lugar de questionamento. Eu tenho Jesus como eu posso ter? Ou tem mais de Deus para mim? Se tem mais, agora, ok, você chegou à conclusão que eu preciso de mais de Deus em algumas áreas da minha vida. Eu perdi a minha comunhão com Deus como eu já tive um dia, eu perdi a minha fome de Deus como eu já tive um dia. Chegou a essa conclusão? Agora, o quanto isso é doloroso para você? O quanto isso pesa? Isso tem que pesar ao ponto de você fazer o que for necessário. Atos capítulo 10 conta a história para nós de Cornélio. Cornélio era um homem que não era judeu, mas ofertava, era muito generoso e orava ao Senhor.
E aí diz que a generosidade, as ofertas de Cornélio, as orações de Cornélio subiram até o Senhor. Subiram até o Senhor e o Senhor quis se revelar a Cornélio. Quis se apresentar a Cornélio. Quis responder à fome de Cornélio. E aí o Senhor se manifestou na vida de Cornélio e disse para ele: olha, vá até a casa de um homem chamado Pedro. Falou onde Pedro estava e disse: vá até lá e chame ele para pregar o evangelho para você. Chame ele para vir até aqui, porque eu vou te dar um encontro. Ou seja, Deus marcou um evento. Deus marcou um evento, Deus marcou um dia, Deus marcou como iria acontecer. E o que Cornélio fez? Cornélio fez o que Deus disse. Pegou 2 homens e um soldado, 2 servos e um soldado dele, e mandou até a casa de Pedro. Isso custou para Cornélio. Ele está pegando 2 funcionários dele, 3 funcionários, dizendo: olha, vai lá buscar Pedro. Esses caras deixaram de trabalhar, fazer os seus afazeres. Esses caras deixaram de estar disponível para Cornélio, porque uma coisa importava mais do que tudo: Deus quer ter um encontro comigo. Ele investiu financeiramente, ele investiu tempo e enviou esses homens para buscar Pedro. E quando Pedro chega, dias depois, Pedro encontra a casa de Cornélio cheia. O Senhor só deu uma garantia para Cornélio: eu vou te tocar. E o que Cornélio fez? Acreditou no que Deus falou. E encheu a casa dele. Chamou pessoas. Isso revela o quanto Cornélio tinha convicção do que Deus iria fazer. Isso revela o coração de Cornélio. O Senhor vai fazer, eu tenho certeza, então agora eu vou trazer pessoas para estar comigo. Porque eu sei que Deus vai se manifestar. Será que a gente tem tanta convicção que Deus vai se manifestar nesses dias ao ponto de trazer pessoas para esse lugar? Porque isso te compromete. E se não acontecer? Só que na cabeça de Cornélio não tinha o se. Deus marcou o encontro, então ele vai fazer. Por isso a nossa insistência aqui, para que você esteja nos dias da conferência, é porque a gente sabe que Deus marcou uma data, a gente sabe que existe uma expectativa no coração de Deus, a gente sabe que Deus vai fazer e nós queremos o maior número de pessoas aqui possível para ser tocada por aquilo que Deus vai fazer. Agora a pergunta é: você tem fome, meu irmão? Você precisa preparar o seu coração para esses dias. O povo aqui, lá aquele texto que nós lemos logo no início, o povo tinha um desejo, mas esse desejo não durou o suficiente. Eles se distraíram, mas graças a Deus, passou um tempo, essa promessa se manifestou, Davi chegou, trouxe a arca da aliança, tudo como Deus tinha estabelecido aconteceu. O que Deus queria fazer aconteceu, mas quantos se perderam no caminho porque não conseguiram perseverar? Quantos se contentaram com o bronze? Quantos se contentaram com a prata porque não perseveraram para receber o que Deus havia prometido no tempo de Davi? Muitas pessoas não perseveram porque se ofendem no tempo da espera. Ah, Deus prometeu a presença, eu fui num culto, eu busquei, eu orei uma semana e nada aconteceu. Aí se ofende. Ah, Deus não está trabalhando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está vendo, mas Deus está trançando as coisas. Deus está trabalhando, Deus está costurando as coisas, ainda que você não esteja vendo. Talvez Cornélio enviou os homens e eles demoraram mais do que algumas horas, dias. E ele podia pensar: Senhor não vai vir, nada vai acontecer, está demorando. Não, ele permaneceu, não se ofendeu. O Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer, eu vou perseguir até receber. Eu não vou parar até que o Senhor faça. A ofensa tira muita gente do lugar do encontro. A ofensa tira muita gente de encontros com Deus. Eu quero te mostrar uma imagem aqui. Coloca a primeira imagem. E eu quero ler para você uma frase de uma sobrevivente do Holocausto. Olha essa frase, isso aqui é um tapete, irmão. Só que é um tapete virado ao contrário. Ela diz assim, uma sobrevivente do Holocausto: durante a vida, vemos apenas o lado de baixo do bordado.
Ele parece confuso, cheio de nós e sem sentido. Mas Deus está tecendo uma obra-prima. E um dia nós veremos o que Ele está fazendo. Ele nos mostrará o outro lado e veremos que tudo fazia parte de um belo desenho. Muitas vezes o que nós estamos vendo é isso aqui, sem forma. Episódios onde o Senhor vem e nos marca de alguma maneira, mas aí passa um tempo, as coisas perdem um pouco do propósito, pelo menos na nossa concepção. A gente fica confuso. Parece que Deus não está fazendo nada. Olha só, você não colocaria isso provavelmente para receber as suas visitas num grande dia na sua casa. Mas eu quero te mostrar outra foto. Olha isso aqui. Do outro lado é sem forma, é bagunçado, mas olha a obra que Deus está tecendo. Se nós permanecermos, uma hora nós veremos o Senhor virando o tapete e a gente vai dizer: uau, o Senhor estava trabalhando, a presença estava trabalhando, ainda que eu não estivesse entendendo. Tem uma das frases que Jesus disse para os seus discípulos, disse algumas vezes, que ela é uma revelação para guardar o meu coração em momentos de espera, em momentos que eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Quando Jesus dizia para os seus discípulos: o que eu estou fazendo agora, vocês não entendem. Jesus não está dizendo vocês nunca vão entender. Jesus está dizendo vocês não entendem agora. Se vocês permanecerem, vocês vão entender. Nós temos testemunhos na igreja, na verdade testemunhos na igreja de pessoas que se ofenderam e saíram da presença, não porque as promessas de Deus não se cumprem, mas porque as pessoas não permaneceram. As pessoas se tornam porta-vozes da ofensa, dizendo: Deus não faz não, eu tive uma promessa e não aconteceu, eu busquei e não encontrei, porque essas pessoas não foram capazes de dar mais uma enxadada, de dar mais uma cavada, elas não foram capazes de permanecer um pouco mais. Não é Deus que não cumpre, não é Deus que não revela, não é Deus que não dá entendimento, é que é o que Ele disse: o que eu estou fazendo agora você não entende, você não pode entender, mas haverá um tempo que eu vou virar o tapete e você vai poder entender. Mas você não vai ver o que Deus está fazendo se você não ousar permanecer. Talvez se você olhar para trás hoje, você já consegue ver essas amarrações, que ainda que não tenha um desenho perfeito para você, você começa a ver: não, no ano tal Deus fez isso, aí passou uns meses depois Deus fez aquilo. Eu não estou conseguindo conectar essas coisas, mas eu sei que Deus está costurando. Eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Tem hora que a gente vai tateando, a gente dá um chute, eu acho que é isso. Tem vezes que a gente acerta, tem vezes que a gente não acerta. Tem vezes que a gente acha que está entendendo o que Deus está fazendo. Eu entendi, juntando aquele ponto com esse, é isso que Deus está fazendo. E de repente a gente fala: não, não é, porque Deus faz um outro ponto lá no outro lado. Aí você fala: não, não vai dar o que eu estou imaginando. E nesse lugar, alguns entram no lugar de ofensa e largam. E são tapetes que saem da presença. Mas aqueles que ousam a permanecer vão poder ver o que Deus está fazendo. Continue perseguindo a presença de Deus. Olha só o coração de Davi. Como eu disse para você, o desejo do povo lá, do texto inicial que nós lemos, ele vai se cumprir plenamente em Davi. 1 Crônicas capítulo 13, verso 3. Quando Davi começa a reinar, o primeiro ato de Davi é um grito. É um grito de: não, eu não vou governar sem a presença de Deus. Não tem plano B. Tragamos de volta para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. E nos dias de Saul, por vezes, a arca aparecia, mas Davi está dizendo: nós não buscamos. Porque a gente buscou a presença para ter resultado, não a presença pela presença. Que não tenhamos o coração de Saul, que quer a presença de Deus para ganhar respaldo de quanto espiritual é, para conseguir bênçãos e resultados. Mas esse é o coração de Davi. No primeiro dia ele já está dizendo: eu não posso viver sem a presença. Busquemos a arca do Senhor. Ou seja, aquilo que foi prometido pelo Senhor, que o povo orou lá atrás, vai se cumprir agora. E nós estamos em dias que antecedem um cumprimento disso na vida de alguns.
Estamos em dias que antecedem lugares poderosos de encontro com Deus, para aqueles que ousarem permanecer. E tem alguns que o tempo da espera vai acabar hoje. Vai acabar semana que vem, nós não estamos presos na conferência. Vai acabar durante esse tempo de provocação. Talvez você vai começar a jejuar hoje, buscando a presença de Deus. E no 5º dia o Senhor já vai aparecer e vai te marcar. O Senhor vai te encher, vai avivar a sua vida espiritual. Talvez vai ser no 10º dia. A Bíblia diz que o povo perseverou ali no cenáculo. Os discípulos, os 120, perseveraram em oração, porque o Senhor fez uma promessa. Deus falou a respeito de um evento. Eu vou vir e vou encher vocês. Mas ali o Senhor não deu a data. O Senhor disse, eu vou encher vocês em Atos 1. O meu Espírito vai vir. Persevere em oração até que isso aconteça. E aí os discípulos foram para o cenáculo e começaram a orar, a buscar. E a Bíblia diz que no 10º dia a glória de Deus se manifestou. E como eu já disse aqui na nossa série de mensagens sobre ser cheio do Espírito Santo, o Senhor veio no 10º dia, porque o Senhor olhou para o coração deles e viu. Eles são capazes de me buscar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles são capazes de me buscar até acontecer, então eu posso vir agora. Eles estão prontos, eles me desejam de todo o coração. Então pode ser que o Senhor vai vir amanhã, depois, quando o seu coração totalmente se inclinar ao Senhor. Mas você precisa começar a assumir o controle do seu coração e dizer, eu quero, Senhor. Tem quanto tempo que você não jejua? Tem quanto tempo que você não tira madrugadas de oração? Tem quanto tempo que você não vem uma vigília? Vai ter vigília agora, daqui a alguns dias. Tem quanto tempo que você não passa a madrugada? Ah, para quê? Tá vendo? Você não perguntava para quê quando você começou a caminhar com Jesus. Para que jejuar? Não tinha esse para quê, só tinha fome. Qual foi a última vez que você se trancou no seu quarto, botou um som com adoração, sentou ali e ficou ali só se deleitando na presença de Deus? Então são dias para você fazer isso. São dias para você provocar os céus. Se coloca de pé no seu lugar para a gente orar. Aleluia. Eu quero gastar tempo hoje praticando a presença. Ministério de Louvor pode vir. Eu quero que você tome uma decisão no seu coração hoje, de nos próximos dias ser mais intencional na busca ao Senhor. A nossa conferência está chegando, mas como eu disse, pode ser que você seja tocado antes, que você nem vai poder vir na conferência, e o Senhor não está preso a isso. A conferência é só uma oportunidade. Mas eu quero que você se comprometa hoje, além do jejum, começar a se abster de outras coisas lícitas, como isso aqui, ó. Até a conferência, de repente, só use o seu celular para trabalhar, se você precisa. De repente, você está ali assistindo uma série que já tem um tempão, você está doido para acabar, mas não vai acabar agora, porque você vai, não vou assistir. Nos próximos 20 dias eu não vou assistir televisão. Nos próximos 20 dias eu não vou usar rede social. Nos próximos 20 dias eu não vou buscar entretenimento. Todo o meu tempo livre, ou boa parte do meu tempo livre, vai ser para provocar os céus e buscar o Senhor. Agora, jejum não é se abster de celular ou de televisão. Eu não acredito em jejum de televisão e jejum de celular. Jejum é de comida. Você pode casar junto com o seu jejum, se abster de outros prazeres, para focar mais na oração. Então você vai ficar sem comer e mais alguma coisa. Mas no mínimo, irmão, tire tempo essa semana de jejum, esses dias. Você pode jejuar períodos do dia. Por exemplo, você pode falar assim, olha, eu vou ficar sem café da manhã. Ah, pastor, é muito pouco, mas talvez para quem nunca faz é muita coisa. Tem gente aqui que já fica tonto sem tomar café. Você vai jejuar, vai pagar o preço. Não é pagar o preço para ter a presença de Deus, não, irmão. É pagar o preço para mortificar a sua carne. Eu nem gosto muito dessa palavra. Usei aqui por vício de linguagem, não gosto dessa palavra. Porque o acesso a gente já tem. Então, olha só, você vai pegar
e vai chegar pela manhã e vai ficar sem se alimentar de comida, mas vai se alimentar da presença. Vai aumentar o seu tempo de devocional. Na hora que a fome bater, vou orar em línguas. Ai, que fome! É hora de orar. Ai, que vontade de comer! É hora de eu ler a Bíblia. Você consegue ficar sem café da manhã e almoço? Fica sem café da manhã e almoço. Você vai só tomar café à tarde, ou jantar, ou o contrário. Você vai tomar café da manhã, vai almoçar, e a partir das 6 horas você não come mais nada, só come no outro dia. Você pode fazer jejum de 24 horas sem comer, 24 horas comendo, 24 horas sem comer, 24 horas comendo. Isso é para cada um, aqui vai fazer análise do que você pode. Você pode se abster de tipos de alimento. Você pode ficar 21 dias sem comer carne. Você pode ficar 21 dias comendo só legumes, né? Que foi o jejum que Daniel praticou. Você pode se abster de carboidrato, comer só carne. Ah, pastor, esse jejum é muito bom. Não, tem gente que tem muita necessidade de carboidrato. Você pode fazer um jejum de não comer doce nos próximos 21 dias. Se abstenha de algo que a sua carne deseja que te faça lembrar do Senhor, do quanto você precisa de Deus. Ah, pastor, eu fico muito irritado quando eu fico sem comer. Deixa eu te ensinar uma coisa. A irritação que você fica é a demonstração do nível da sua maturidade no fruto do Espírito. O quanto você fica irritado quando te tira um prazer, mostra o quão amadurecido você está no fruto do Espírito. Então, se quando você fica sem comer uma refeição, você já fica, eu fico transtornado. Isso está te mostrando o quanto você é imaturo no fruto do Espírito. Paz, longanimidade, ou seja, sua paz, a sua longanimidade está ligado a ceder os prazeres da sua carne. É uma negociação que você faz com a sua carne. Fica quietinho aí, toma de comer. Não é controle do Espírito, quantos estão entendendo? O Espírito não está controlando a sua carne. Agora, você começa a prática de jejum. E de repente, você está 12 horas sem comer, em paz, tranquilo. Sabe o que é isso? Fruto do Espírito amadurecido. Paz, domínio próprio, domínio. O Espírito está me dominando. Eu estou sem comer e a minha carne não consegue mudar o meu humor. A minha carne não consegue controlar as minhas emoções, porque eu estou andando, governado pelo Espírito, no governo do Espírito Santo. Agora, ficou sem comer, a carne entra em histeria, é o quanto você está imaturo nas coisas espirituais. Então, quando você parar de comer, sua carne vai gritar mesmo. Mas você vai permanecer, porque você tem fome de Deus. Então eu não quero que você encare a nossa conferência, o aniversário da nossa igreja, como mais uma data qualquer. São 7 anos de igreja. São 7 anos de igreja, um ciclo está se fechando e outro vai se iniciar. É um tempo profético, é uma janela espiritual, irmão. E se você vai vir na conferência e está vindo no automático, você vai receber muito pouco. Agora, se você entender os céus que estão sobre nós, o tempo que nós estamos vivendo, a oportunidade, e começar a preparar o seu coração, você pode ser marcado nesses dias para sempre. E nós precisamos disso como igreja. Eu tenho andado em comunhão com o Espírito Santo há um bom tempo. Mas vai chegando o período da conferência, eu não trato esses dias como dias comuns. Eu começo a preparar o meu coração. Às vezes eu não estou sentindo nada. Mas aí eu vejo, está lá a Adriele falando como ministra da oração, vamos jejuar. Eu não estou sentindo, mas eu me submeto à palavra da casa. Igual a você, eu me submeto em obediência. Eu não estou com vontade de jejuar, não está fazendo sentido para mim agora, eu não estou com vontade disso. Não. Uma convocação do Senhor está sendo feita na nossa casa. Eu me submeto na confiança de que o Senhor tem uma porção para mim. Eu começo a preparar as coisas, eu começo a me preparar como Cornélio se preparou para ter um encontro. Eu começo a arrumar a minha casa. Eu começo a arrumar a minha casa, eu começo a colocar uma expectativa no meu coração. E você tem que aprender a sair do automático e submeter a palavra que o Senhor está trazendo para nós.
Se prepare nesses dias. Como eu te disse anteriormente, se você não vai poder estar na conferência, e de fato você não pode mesmo, não é por falta de fome, não é por falta de esforço, não é por falta de dedicação, fique tranquilo. O Senhor não vai deixar você com fome. Vem com a gente, que talvez você receba até antes da gente. Vem. Agora, se você está deixando de ir na conferência por falta de prioridade, por preguiça, por ofensa no coração, aí você pode estar perdendo algo que Deus quer fazer nesses dias. Libere o seu coração e se prepare, porque o Senhor vai nos tocar, porque nós precisamos disso, amém? Para viver os próximos 7 anos. Eu quero que você agora no seu lugar faça um compromisso com o Senhor. Sinaliza para Ele: Senhor, eu vou entrar agora nesse tempo. Pensa agora. Talvez você não vai decidir quanto tempo você vai jejuar ainda, mas você vai decidir: eu vou jejuar a partir de amanhã. E eu vou pensar como vai ser esse jejum. Comece a fazer isso agora. E comece a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero ser cheio da Sua presença. Talvez você está ofendido e quase abrindo mão da obra de Deus na sua vida. E aí chega aqui, Deus traz uma palavra dizendo para você: persista um pouco mais, porque a minha presença está para fazer algo. E aí você hoje vai pegar o seu coração e vai colocar de novo ele em submissão ao Senhor. Você não vai romper. Você não vai deixar a obra de Deus se romper. Você não está entendendo, mas você vai aguardar para ver o que o Senhor está fazendo. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar. Tire um tempo para fazer isso.